Se alguém lhe entregasse $1 milhão, a coisa mais sábia que você poderia fazer seria tornar-se realmente um milionário em termos de mentalidade e hábitos. Caso contrário, esse dinheiro quase certamente desaparecerá. Essa ideia é notável e revela uma verdade mais profunda. O sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você atrai. Pela pessoa que se torna, o sucesso está sempre procurando um lugar digno para residir, em vez de persegui-lo. Diretamente, seu foco deve ser o crescimento pessoal e o autoaperfeiçoamento. É nesse ponto que muitas pessoas erram, pois acreditam que seus desafios têm a ver com dinheiro, quando na verdade, o verdadeiro obstáculo é a mentalidade. Elas acham que o que lhes falta é sorte, mas na verdade, o que precisam é de melhores hábitos diários. A riqueza flui naturalmente para aqueles que desenvolveram o caráter necessário para mantê-la. Caso contrário, ela escapa, tão elusiva quanto a areia que escorrega por entre os dedos. Portanto, antes de pedir mais, pare e pense: estou-me tornando mais? Quando você se compromete com o trabalho interno e o desenvolvimento pessoal, as recompensas externas inevitavelmente o acompanham. Essa é a chave não apenas para manter a riqueza, mas também para se tornar continuamente rico. O tipo de pessoa em quem o sucesso pode confiar. Cada nova manhã chega silenciosamente, cheia de promessas. O mundo está parado, o ar está fresco, e nesses primeiros momentos há uma oportunidade que muitos ignoram. Os ricos há muito tempo entenderam esse princípio. Eles não saem da cama tropeçando em uma enxurrada de ruídos e exigências, mas se levantam com propósito e intenção. Os primeiros 15 minutos do dia são sagrados, pois é quando a mente está mais aberta, mais receptiva e mais fértil para plantar as sementes que se transformarão em conquistas futuras. Aprendi essa lição há alguns anos e ela mudou completamente a forma como eu encarava minhas manhãs. Em vez de pegar imediatamente o telefone, ligar a televisão ou verificar o e-mail, eu reservava esses primeiros momentos para mim. Eu me imaginava acordando em um lar que irradiava segurança, fazendo escolhas que refletiam abundância e compartilhando essa abundância com meus entes queridos. Os ricos sabem que a clareza é o terreno fértil onde suas melhores ideias se enraizam. Depois disso, eu revisava minhas metas, uma a uma, não como uma lista de verificação apressada, mas como um acordo solene comigo mesmo. Eu mantinha essas metas anotadas. No início, parecia estranho escrever e revisar as mesmas metas todas as manhãs, mas essa repetição era essencial. A mente precisa de lembretes, de uma luz orientadora para mantê-la concentrada e de um destino claro para seguir em direção a ela. Muitas pessoas passam os dias à deriva, simplesmente reagindo a tudo que aparece em seu caminho. Lembro-me de quando eu era mais jovem, com dificuldades financeiras, e acordava em um quarto apertado que parecia pequeno demais para minhas ambições. Mas todas as manhãs, independentemente das circunstâncias, eu dedicava aqueles 15 minutos de silêncio a mim mesmo. Eu imaginava uma vida melhor, repleta de contribuição, disciplina e crescimento, e revisava os passos que precisava dar para chegar lá. A sala não mudou da noite para o dia, mas eu mudei. Gradualmente, por meio desse ritual matinal, meus pensamentos se tornaram mais nítidos, meus hábitos mais fortes e minhas escolhas mais objetivas. Eles são ricos porque, muito antes de qualquer outra pessoa perceber, já estavam vivendo como se merecessem. Eles dedicaram seus melhores pensamentos a si mesmos antes que o mundo pudesse exigir sua atenção. Eles trataram esses primeiros momentos como sagrados, entendendo que a maneira como você passa os primeiros minutos do dia geralmente molda a maneira como você passa o resto do dia. Então eu pergunto, como você usará esses momentos? Você os entregará a distrações, a telas, a pensamentos fugazes? Ou você os reivindicará para si mesmo? Você se levantará um pouco mais cedo, se moverá um pouco mais deliberadamente, respirará um pouco mais fundo? Você revisará suas metas, visualizará sua vida ideal e fará uma promessa silenciosa e inabalável de se aproximar dela? Se fizer isso todas as manhãs, logo amanhã começará a transformá-lo.
O dia não acontecerá mais. Simplesmente para você. Você assumirá o controle do dia. E esse é o primeiro passo em direção a uma vida de abundância genuína. Ela sempre começa nesses primeiros 15 minutos. Todo o resto é consequência. Muitas pessoas pensam na riqueza como um evento único, um ganho instante. Os primeiros $100 economizados, os primeiros 1.000 reservados, os primeiros $10.000 ganhos e mantidos. Esses marcos são mais do que números, são evidências. Evidências para a única pessoa que realmente precisa ser convencida. Você mesmo. Que diferença poderiam fazer $100, o que algumas centenas de dólares poderiam fazer? Quando as exigências da vida eram constantes, no entanto, eu me recusava a ignorar a lição. $1 economizado é mais do que apenas dinheiro no banco. Os ricos entendem isso profundamente. Eles não esperam pela abundância para respeitar $1. Eles respeitam cada dólar até que a abundância chegue. Os primeiros $100 que economizei me ensinaram algo que nenhum livro jamais poderia, que eu era capaz de fazer o que muitos outros não fariam. De repente, economizar não era apenas uma possibilidade, era uma realidade, e essa realidade mudou minha perspectiva. O que antes parecia impossível tornou-se um processo repetível. Alcançar $10.000, um número que antes parecia inatingível, trouxe mais do que apenas segurança financeira, trouxe crença. Não crença na sorte, mas crença em mim mesmo, em meus hábitos e nas pequenas vitórias particulares que ninguém mais via. Os ricos não descartam as pequenas vitórias. Eles as veem como sementes, e cada semente, quando cultivada, pode se transformar em uma floresta. Lembro-me de uma conversa com um empresário experiente, anos atrás, em que lhe perguntei por que ele ainda controlava cada dólar e observava cada despesa, embora não precisasse mais fazer isso. Ele sorriu e disse: "Não se trata do dólar, mas de me lembrar de quem eu sou. Os hábitos que construíram esta vida também devem sustentá-la." Essas palavras ficaram comigo, moldando a forma como eu abordava meus próprios marcos. Portanto, ao considerar sua jornada, não deseje milhões da noite para o dia. Em vez disso, peça disciplina para economizar seus primeiros 100, depois 1.000, depois 10.000. Deixe que cada passo lhe ensine algo novo, que cada marco fortaleça sua determinação, que cada pequena vitória silencie as dúvidas e reforce sua confiança. É assim que uma pessoa comum se torna rica, não em um lampejo repentino, mas por meio do brilho constante e paciente de uma chama que nunca se apaga. A menor vitória é a primeira prova de que você não enula nunca se suare a realizar seus maiores sonhos. Reivindique essa vitória para si mesmo. Aprendi cedo que a ignorância é o não investimento mais caro que você pode fazer. Quando surge uma nova tendência ou quando um vizinho elogia uma oportunidade, é tentador entrar com esperança e abrir os bolsos, mas é assim que muitas pessoas perdem seu dinheiro. Redução em mesmo. 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 Suado. Os ricos não apostam às cegas. Eles estudam, esperam e se certificam de que entenderam. Esse é um dos sonhos mesmo. Princípios que separam os que se destacam daqueles que vivem às voltas com os mesmos desafios na esperança de um avanço que nunca chega. Lembro-me de uma tarde anos atrás em que um homem chegou à cidade promovendo um investimento. Ele falou de forma persuasiva, prometendo retornos que pareciam bons demais para serem deixados de lado, exibindo gráficos e projeções que brilhavam com potencial. Observei as pessoas preencherem cheques ansiosamente desesperadas por uma parte do futuro que ele descrevia. Os ricos não são influenciados pela emoção ou pela urgência. Eles fazem perguntas, diminuem o ritmo e respeitam o dinheiro que já têm, protegendo-o de oportunidades pouco claras. Aprendi essa lição da maneira mais difícil em minha juventude, quando investi uma pequena quantia em um negócio que não entendia, pressionado por amigos e movido pela ganância. O resultado foi previsível, o dinheiro foi perdido.
Mas a lição foi inestimável. O que você não entende pode prejudicá-lo, mas o que você dedica tempo para, Lyndia. Aprender pode levá-lo mais longe do que qualquer ganho rápido. Jamais poderia. Eles analisam cada detalhe até que nada seja deixado ao acaso. Fazem a si mesmos perguntas difíceis. Que problema isso resolve? Que riscos estou assumindo? Que vantagem exclusiva tenho? Isso pode sobreviver a tempos difíceis, estações lentas ou mudanças no mercado? Eles não apostam seu futuro em um palpite. Eles estudam até que esse palpite se torne conhecimento. Se você quiser construir uma riqueza duradoura, trate a compreensão como sua moeda mais importante. Leia os relatórios anuais, ouça a sabedoria silenciosa da experiência, busque conselhos daqueles que já percorreram o caminho por mais tempo do que você. Nunca deixe que o orgulho o impeça de fazer perguntas, nem que uma agenda lotada o impeça de parar para pensar nas coisas e malha adicional, antes de me permitir gastar mais. Cada aumento se tornou uma chance de aprofundar minha estabilidade. Quanto mais eu ganhava, mais eu investia, e logo meus retornos começaram a superar meu esforço. O verdadeiro segredo é o seguinte: você não se eleva ao nível de sua renda, mas ao nível de seus hábitos. É assim que você se protege da inflação do estilo de vida. Não se trata de negar a si mesmo, trata-se de dominar suas escolhas. Os ricos não rejeitam o conforto. Eles simplesmente o adiam até que possa ser desfrutado com abundância, não com sacrifício. Eles sabem que cada dólar economizado e investido agora é uma semente que dará frutos nos próximos anos. Se conseguir resistir ao impulso de inflar seu estilo de vida e, em vez disso, direcionar esses novos dólares para o crescimento de longo prazo, você se elevará acima do barulho e obterá o verdadeiro controle sobre seu destino financeiro. Muitas pessoas negligenciam o fato de que sua saúde é o motor por trás de cada pensamento, decisão e dólar ganho. Você pode ter ideias brilhantes, estratégias afiadas e grandes oportunidades, mas se estiver muito cansado, com dor ou distraído, essas ideias nunca se concretizarão. Os ricos entendem isso de uma maneira que a maioria das pessoas não entende. Para construir um futuro financeiro sólido, você deve primeiro construir uma base sólida dentro de si mesmo. Aprendi isso da maneira mais difícil. Em meus primeiros anos de luta pelo sucesso, tratei meu corpo como uma reflexão tardia, noites tardias, refeições puladas, excesso de cafeína e descanso insuficiente. No início, eu me sentia imparável, acreditando que a pura força de vontade me levaria adiante, mas, com o passar do tempo, a exaustão se acumulou. As decisões se tornaram mais difíceis, meu foco diminuiu, e até mesmo os pequenos contratempos pareciam insuperáveis porque meu corpo não tinha as reservas para superá-los. Os resultados que eu buscava foram ficando cada vez mais distantes, não porque o trabalho fosse muito exigente, mas porque eu não havia desenvolvido a força e a clareza necessárias para sustentá-lo. Certa manhã, quando peguei mais uma xícara de café forte, percebi como eu poderia construir um futuro que eu era. Valesse a pena ser vivido se eu estava destruindo a pessoa que deveria desfrutá-lo. A partir de então passei a tratar minha saúde como uma conta de investimento. Cada exercício físico, cada refeição nutritiva, cada noite de descanso tornou-se um depósito, não para quem eu era naquele dia, mas para quem eu queria me tornar. As melhores ideias surgem quando sua mente está afiada e seu corpo se sente forte. As melhores decisões são tomadas quando você está bem descansado e alerta. O trabalho mais produtivo acontece quando você tem a resistência necessária para continuar muito tempo depois de os outros terem parado. Os ricos não apenas trabalham mais, eles trabalham de forma mais inteligente, alinhando seus esforços com os ritmos naturais do corpo. Portanto, acorde um pouco mais cedo, comece o dia com 10 minutos de movimento, beba água antes de tomar café, escolha alimentos que alimentem sua mente, não apenas seus desejos, e proteja seu sono como se fosse um compromisso vital, porque esses não são luxos reservados para o corpo, mas para a mente. Esses não são luxos reservados aos ricos. São disciplinas que qualquer pessoa pode adotar. Ricos sabem que uma hora concentrada e energizada pode realizar mais do que 10 horas gastas em exaustão e distração. Se você deseja um futuro em que seu dinheiro trabalhe para você,
primeiro deve cultivar um corpo e uma mente capazes de tornar esse futuro possível. Se você quiser entender a verdadeira diferença entre os que ascendem ao fero, Kantoro Yasu Helipoar Massimani Groas Ora topo e os que permanecem na base, basta observar como eles administram seu tempo. Os ricos tratam o tempo como se fosse um bem sagrado, um recurso ainda mais valioso do que o próprio dinheiro, ao contrário do dinheiro, que pode ser recuperado. Após a perda, o tempo é insubstituível. Você pode perder sua fortuna e reconstruí-la, pode perder um negócio e começar de novo, mas uma vez que uma hora se esvai, ela se vai para sempre. Interiorizei essa lição logo no início da vida, observando um fazendeiro tranquilo em minha cidade natal. Todas as manhãs, antes de o sol nascer, ele já estava em Beate. Seus campos. Não importava o clima, fosse frio, quente, chovendo ou brilhando. Ele estava lá, trabalhando com propósito. Ele tratava cada hora como se fosse importante, dedicando-se a plantar, cuidar, colher e planejar. No final do quente, Lima. Ano, sua diligência valeu a pena. Ele tinha um excedente de grãos, garantindo alimento para sua família e lucro para si mesmo. No final do ano, um homem era rico em grãos, enquanto o outro era rico apenas em desculpas. A diferença fundamental entre eles era a forma como valorizavam e usavam seu tempo. Aqueles que constroem riqueza reconhecem que cada hora tem potencial. Uma hora investida em leitura pode render novos conhecimentos. Uma hora dedicada a exercícios pode construir um corpo mais forte. Uma hora dedicada ao desenvolvimento de uma habilidade ou ao crescimento de um negócio pode gerar renda para toda a vida. Lembro-me de um período da minha juventude em que ainda buscava uma direção. Meus dias eram dispersos, eu trabalhava um pouco, depois me distraía, participava de longas conversas, ou perdia horas na televisão. Até um mentor me disse algo que mudou minha perspectiva para sempre: se você não respeitar seu próprio tempo, ninguém mais o respeitará. Essas palavras me despertaram. Comecei a monitorar cada hora e os resultados foram preocupantes. Determinado a mudar, comecei a tratar cada manhã como um compromisso com o meu futuro. As primeiras horas tornaram sagradas, não para ficar olhando o celular ou conversando, mas para pensar, planejar e agir com foco. Percebi que uma única hora usada com intenção poderia realizar mais do que uma semana passada à deriva sem rumo. O tempo não espera por ninguém. Os ricos aprenderam a honrar essa verdade. Eles acordam todos os dias sabendo que cada momento pode se construir ou corroer seu futuro, aproximando-os ou afastando-os da vida que desejam. Trate suas horas como sementes. Plante-as com sabedoria, cultive-as com diligência, e com o tempo você colherá uma safra com a qual outros apenas sonham. Uma das lições mais profundas que aprendi sobre a criação de riqueza é a importância de manter o foco. As pessoas bem-sucedidas entendem que cada sim a uma coisa é um não a inúmeras outras. No início de minha vida, eu me sentia compelido a dizer sim a todos os pedidos, convites e oportunidades. Se alguém precisava de um favor, eu concordava. Se alguém apresentava uma ideia de negócio, eu ouvia, e muitas vezes, investia, se era convidado para um almoço ou reunião, eu tentava comparecer. Meus dias eram cheios, mas meus resultados eram vazios. As horas desapareciam, e tudo que eu ganhava era cansaço e sobrecarga. Certa tarde, um empresário mais velho que eu admirava me chamou de lado e compartilhou uma sabedoria que moldaria meu futuro. Você não constrói um futuro forte aceitando todos os caminhos que aparecem. Esse insight me tocou profundamente. Percebi que eu estava tão ocupado acomodando todas as oportunidades que não tinha deixado espaço para certas. Embora nenhuma delas fosse inerentemente ruim, muitas não se alinhavam com picadia. E se merece eregibi que desse me Davis, parece o caminho que eu realmente queria seguir. Tracei uma linha ao longo da página. De um lado, mantive os compromissos que apoiavam meus maiores objetivos: desenvolver meus negócios, ler para expandir minha mente, reservar tempo para reflexão.
e cultivar relacionamentos que ofereciam valor mútuo. Todo o resto foi para o outro lado e comecei a dizer não, Márcio. No início, isso me pareceu estranho e desconfortável, mas, à medida que os dias se transformaram em semanas, dizer não se tornou mais fácil. Aprendi a deixar de lado telefonemas que não tinham importância, reuniões que me esgotavam e ideias que não estavam alinhadas com meu caminho. Vivemos em uma cultura que glorifica a distração como se fazer mais equivalesse a conseguir mais. Mas ocupação não é o mesmo que produtividade. A riqueza é construída ao TI. Concentrar seus recursos, dinheiro, tempo, atenção, onde eles produzirão o maior retorno. Esse tipo de foco só é possível quando você tem a coragem de dizer não ao barulho. Ao buscar uma vida melhor, lembre-se, cada não firme é sim a um futuro que vale a pena construir. Outro equívoco comum sobre a riqueza é a crença de que é preciso fazer malabarismos com uma dúzia de coisas ao mesmo tempo, que o sucesso é reservado àqueles que têm 10 ideias, 10 empreendimentos ou 10 investimentos em andamento simultaneamente. A riqueza não vem de um esforço disperso, mas sim do mento bes. Foco concentrado. Ela não recompensa aqueles que perseguem todas as tendências, mas sim aqueles que permanecem comprometidos por tempo suficiente para que seus esforços deem frutos. Lembro-me de manter um caderno repleto de ideias, perseguindo cada nova oportunidade que chamava minha atenção. Em uma semana eu estava explorando um novo investimento, na outra um empreendimento diferente, espalhando-me por vários projetos. Ao final de cada mês eu estava exausto e insatisfeito, não por falta de esforço, mas por falta de profundidade. Não percebi que uma árvore não se fortalece plantando 10 mudas em 10 lugares diferentes a cada ano. Ela se fortalece plantando uma semente, nutrindo-a e permitindo que suas raízes se aprofundem até se tornarem inabaláveis. Então, um homem de negócios experiente me deu um conselho que mudou minha abordagem. Se você conseguir escolher uma coisa que vale a pena fazer e permanecer fiel a ela durante um ano, vencerá 90% das pessoas que correm atrás de 100 coisas durante toda a vida. Uma pequena disciplina diária. Economizar $1 todas as manhãs, ler uma única página todas as noites, fazer uma ligação importante todas as tardes. Pode, com o tempo, transformar sua vida da obscuridade para a abundância. A lição é clara, a maestria não exige que se faça tudo, mas sim que se faça algumas coisas, repetidamente até que produzam resultados duradouros. Você não desenvolve a força na academia alternando entre 10 exercícios a cada sessão, você a desenvolve concentrando-se em alguns movimentos-chave e repetindo-os até que seu corpo se adapte e cresça. O mesmo princípio se aplica ao bolhas. Dinheiro. Escolha um investimento, uma disciplina ou um ofício, e comprometa-se com ele por tempo suficiente para que os capte resultados se manifestem. Lembro-me de quando comecei a separar 10% de cada dólar que ganhava em um simples fundo de índice. No início, o crescimento foi quase imperceptível, mas resisti ao impulso de buscar outras opções, confiando no processo. Os ricos entendem isso. Eles escolhem uma faixa, permanecem nela e aprofundam seu domínio até que ela os recompense além da medida. Se você aspira a uma vida significativa, resista ao impulso de fazer centenas de coisas. O mundo não recompensa os distraídos, mas sim aqueles que perseveram. Construir riqueza não significa colocar todos os ovos em uma única cesta. Os verdadeiros ricos sabem disso melhor do que ninguém. Eles entendem que depender de uma única fonte de renda é como se equilibrar em uma perna só estável por um momento, mas cada vez mais arriscado com o passar do tempo. No entanto, o desafio é o seguinte: embora seja fácil sonhar com 10 ideias, poucas pessoas levam uma delas adiante. O segredo não está em ter muitas ideias, mas em se comprometer totalmente a transformar uma ideia em uma realidade dentro de um prazo definido. No início de minha carreira, eu também me sentia sobrecarregado por infinitas possibilidades. Cada seminário, cada livro, cada conversa parecia apresentar uma nova maneira de ganhar dinheiro. Imóveis, ações, atividades paralelas, consultoria, redação, palestras.
a lista parecia interminável. Meus cadernos de anotações estavam repletos de planos e ideias detalhadas, mas nenhuma delas se concretizou de fato. A realidade era que eu estava me dispersando demais tentando realizar muitos empreendimentos ao mesmo tempo. Então, dia, um mentor me propôs um desafio: selecionar apenas uma ideia de renda da minha lista e me dedicar a ela pelos próximos 90 dias. As pessoas ricas não ficam esperando que as estrelas se alinhem ou que a oportunidade perfeita se apresente antes de entrar em ação, em um novo fluxo de renda. Em vez disso, elas escolhem uma ideia e seguem em frente com determinação. Elas sabem que a ação leva à clareza e ao impulso, enquanto a hesitação e a indecisão resultam apenas em estagnação e oportunidades perdidas. O processo é simples, mas incrivelmente eficaz. Escreva 10 ideias possíveis de renda. Em seguida, divida a ideia em etapas práticas que você possa realizar nos próximos 90 dias. Estabeleça metas mensuráveis e prazos específicos. Depois disso, é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Esse método serve a 2 propósitos essenciais. Primeiro, ele o incentiva a ir além do pensamento positivo e começar a transformar suas ideias em realidade. Ao se concentrar em um único fluxo de renda, você desenvolve a disciplina para levar as coisas até o fim e a paciência necessária para cultivar algo desde os estágios iniciais até o crescimento constante. A perfeição não é necessária no início. Os ricos entendem que os fluxos de renda raramente são perfeitos em sua primeira iteração. As primeiras tentativas podem ser difíceis e as vendas iniciais podem ser modestas, mas o que realmente importa é começar. Uma das lições mais valiosas que aprendi é que o número de fluxos de renda que você tem é muito menos importante do que a qualidade e a sustentabilidade de cada um deles. 10. Projetos inacabados nunca criarão riqueza, mas um único fluxo de renda bem desenvolvido tem o poder de transformar sua vida. Lembre-se de que a riqueza é mais do que apenas o dinheiro que você ganha, mas sim a segurança, a liberdade e as opções que você cria para si mesmo. Vários fluxos de renda proporcionam uma rede de segurança e abrem oportunidades que um único salário simplesmente não pode oferecer. Outra lição crucial no caminho para a riqueza é aprender a evitar a armadilha da comparação. Esse é um dos hábitos mais sutis, porém poderosos, que você pode desenvolver. É muito fácil medir seu progresso financeiro em relação aos outros, suas casas, seus carros, seus estilos de vida. A verdade é que o caminho financeiro de cada pessoa é diferente, e a comparação só lhe rouba a paz e o movimento para frente. Aprendi isso cedo. Houve um período em que eu comparava constantemente minha situação financeira com a de outras pessoas da minha comunidade ou local de trabalho. Eu via o que elas tinham e me perguntava por que eu não tinha o mesmo. A solução é simples e profunda. Comece todas as manhãs reconhecendo uma coisa que você aprecia em sua situação financeira. Pode ser algo tão básico como ter um lugar seguro para morar ou tão significativo como o progresso em suas metas de poupança. Essa prática diária muda seu foco para dentro, ajudando-o a reconhecer seus recursos, sua disciplina e as medidas que já tomou. Quando você direciona sua atenção para dentro de si mesmo, deixa de desperdiçar energia com o que os outros possuem e, em vez disso, canaliza essa energia para o seu próprio crescimento e oportunidades. Esse foco interno permite que você estabeleça metas que estejam realmente alinhadas com seus valores e circunstâncias, libertando-o do ciclo exaustivo de tentar acompanhar os outros. Em termos práticos, isso pode ser tão simples quanto um ritual diário, antes de começar o dia, talvez durante o café da manhã ou em um momento de silêncio. Reflita e fale em voz alta sobre sua gratidão. Com o tempo, esse hábito cultiva uma mentalidade de abundância, em vez de escassez, silencia o ruído da comparação social e ajuda você a permanecer firme, independentemente do que os outros estejam fazendo ou exibindo. Evitar a comparação também desenvolve avaneza, o que aponto. A jornada para a riqueza é longa e cheia de altos e baixos, sempre haverá pessoas à sua frente e outras atrás. Lembre-se de que sua jornada financeira é uma história única, não uma repetição da história de destaque de outra pessoa. Concentre-se em seu caminho, comemore suas conquistas e deixe que a gratidão o guie para longe das comparações e em direção à riqueza genuína.
Em última análise, a riqueza tem tanto a ver com paz de espírito quanto com os números em sua conta bancária. A riqueza não é uma meta distante e inatingível reservada a poucos escolhidos, mas um reflexo de sua mentalidade, de seus hábitos diários e de seu compromisso com o crescimento constante. Ao longo do tempo, a verdadeira diferença entre aqueles que apenas sonham com a riqueza e aqueles que realmente alcançam não está na sorte ou nas circunstâncias, mas nas escolhas feitas de forma consistente, dia após dia. Esses não são apenas conceitos abstratos, são ferramentas práticas que você pode usar para moldar seu futuro financeiro. Quando você começa cada dia valorizando o que tem e reconhecendo onde está em sua jornada, você estabelece uma base de confiança e clareza. Essa força interior o ajudará a superar desafios, contratempos e momentos de incerteza. Deixe que essa gratidão o alicerce e alimente sua motivação. A partir daí, canalize sua energia para ações claras e focadas. Lembre-se de que a riqueza se acumula gradualmente, por meio de pequenas e consistentes vitórias. Não se deixe distrair pelo barulho das histórias dos outros, ou pela ilusão do sucesso da noite para o dia. O verdadeiro sucesso é construído com paciência, disciplina e resiliência. Trata-se de transformar conhecimento em ação, ideias em resultados tangíveis e contratempos em oportunidades de crescimento. Você tem a capacidade de criar liberdade financeira, mas isso exige que você assuma a responsabilidade por seus pensamentos e ações. Então, o que você fará hoje? Superará as comparações e se concentrará em sua própria jornada? Você se comprometerá com os pequenos passos diários que moldarão seu futuro? A decisão é sua e começa agora mesmo. Aproveite este momento para escolher: agirei com riqueza, falarei com riqueza e me tornarei rico. Não por causa do que tenho hoje, mas por causa da mentalidade e dos hábitos que cultivo intencionalmente todos os dias. Comece nesse ponto e observe as mudanças que ocorrem em sua vida. Ao dar esse primeiro passo, você perceberá como suas experiências começam a mudar e sua vida se transforma gradualmente.